Jaya Ho, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Meta Shakti. Eu sou a Vaira e o assunto de hoje é a morte, é o outono, é esse processo de aprender a morrer. Vamos lá? Eu tô aprendendo a morrer. Eu escuto tantas pessoas falando sempre sobre aprender a viver, mas eu tô com dificuldade em morrer. Eu tô com dificuldade de deixar ir, eu tô com dificuldade de deixar cair, eu tô com dificuldade de me sentir perdida a partir de um processo de repente olhar para certas coisas que realmente não fazem sentido e que tá na hora de eu deixar ir, mas eu não tô conseguindo. Eu tô com muito medo, eu tenho muito medo de morrer. Eu tenho, ao mesmo tempo, muito medo de viver também. E eu acho que essas duas coisas estão interligadas. Eu tenho medo de viver, acho que porque tem partes de mim que precisam morrer para eu poder estar mais viva, ou melhor viva. E eu tenho medo de morrer porque eu acho que tem partes minhas que estão muito vivas e que não deveriam estar tão vivas e tão ativas. Eu acho que eu sou viciada em viver, mas não necessariamente de um jeito tão saudável. Eu acho que eu sou viciada em viver de um jeito frenético, eu sou viciada em trabalhar, eu sou viciada em olhar pro meu celular, eu sou viciada em procurar coisas e consumir coisas, seja comendo, vendo, ouvindo, trocando. E às vezes eu tenho dificuldade de ver o que eu vou fazer com todas essas coisas que eu coloco dentro de mim. E é difícil porque as duas coisas estão interconectadas. O jeito... Eu tô começando assim a perceber aos poucos que o jeito como a gente vive é o jeito como a gente morre. E a morte, ela é uma coisa... Ela é um processo muito mágico, muito profundo, muito difícil, mas ao mesmo tempo pode ser muito libertador e muito lindo. Eu já tive a oportunidade de ver de perto a morte de uma pessoa que eu amo muito. E quando ela tava morrendo, eu perguntei pra ela: você tá com medo? E ela não conseguia mais falar. Mas ela fez que sim com a cabeça. E hoje, quando eu olho pra esse momento, eu penso no quanto de medo também tinha na vida dela. O quanto de medo tinha no cotidiano, nas ações, na vida mesmo. E desde então eu tenho procurado... Na verdade isso é uma hipocrisia, porque na verdade o que aconteceu é que eu fiquei com mais medo ainda de morrer. E morrer não no sentido literal de passar pro outro lado, mas morrer no sentido metafórico. Morrer no sentido de perder o controle. Morrer no sentido de abrir mão mesmo. Morrer no jeito de repente, desacostumar com algo pra se acostumar com uma nova coisa. Cada vez mais eu entendo que a morte e a vida, elas são a mesma coisa, porém cada uma é uma faceta, é um lado da faceta de uma moeda. Porque o equilíbrio é
saber morrer aos poucos. É saber morrer com qualidade. É saber fazer algo de útil com aquilo que tá morrendo. Que nada mais é do que honrar o ciclo. É saber viver porque alguém veio antes e já morreu. É saber morrer porque tem que dar espaço para todo mundo que tá vindo. É saber morrer para poder costurar a sua vida no tempo com mais presença, com mais propósito, e não no sentido megalomaníaco, do jeito que talvez eu acho que eu venha usando o sentido da palavra viver. Um propósito no trabalho, um propósito na vida pessoal, um propósito, um plano de vida, que às vezes a gente herda esse plano de que a gente vai crescer, vai fazer coisa X, Y, Z, vai casar, vai ter filho, tem todo um propósito ali. Eu acho que não é esse tipo de propósito, mas acho que o propósito de saber viver e saber morrer. Pra mim, agora, saber viver é conseguir me concentrar enquanto tem esse cachorro latindo. E entender que eu tenho que fazer isso, eu quero fazer isso, tô aqui fazendo isso, mas que ele tá lá fazendo as coisas dele, que a gente vai ter que coexistir de alguma maneira. Saber viver é saber coexistir, é saber compartilhar, é saber trocar, é saber respeitar. E saber se respeitar também, no sentido de se colocar limite, no sentido de dar um passo adequado para o seu momento, para a sua vida, para o que faz sentido para você. É o equilíbrio. E todo esse assunto de nascer e de morrer, ele está muito conectado com o outono e com a sua contrapartida oposta, que é a primavera. Se no outono a gente abre, né, esse equinócio como o início e a primavera marca o meio de tudo, e essa estação que simbolicamente está conectada também com um equilíbrio muito grande, essas equalizações, elas são muito importantes para a gente ter força e resiliência para chegar no pico do início, mas não só chegar no pico do início, mas também ter a envergadura, a flexibilidade, a resistência, a consciência e a tranquilidade de saber navegar pelo meio, chegar até a metade e voltar. As estações, elas são esse lembrete, né, de que a gente vai nascer, vai crescer, as nossas folhas vão cair, vão voltar para a terra e o ciclo vai continuar. E é muito doido pensar também que essas estações estão dentro da gente e que esses processos, por pura ressonância, pelo simples fato da gente existir dentro de um útero chamado Terra, a gente é esse útero, a gente faz parte desse útero. A gente não é a totalidade desse útero, porque o útero é muito grande, mas a gente é uma parte dele e por isso a gente compartilha essa essência cíclica. E ser cíclico é saber viver aos poucos, saber morrer aos poucos, saber realmente degustar o sabor da fruta e saber cortar a unha quando ela quebra e você precisa ver que ela precisa dar uma lixada, ela precisa ser devolvida. Saber morrer. Eu acho que eu nem sei dar exemplo de saber morrer aos poucos, porque eu realmente preciso aprender. Às vezes uma situação é muito difícil e a gente quer morrer de uma vez só. Sabe aquela coisa, nossa, essa água tá muito gelada, então ao invés de entrar aos pouquinhos eu só vou pular e pronto?
E é claro que tem momentos que é mais inteligente você arrancar o band-aid de uma vez só do que ficar lá experimentando a dor. Mas tem coisas que são processuais, tem coisas que são metabolizadas, tem coisas que precisam ser processadas para serem reintegradas de uma outra maneira. Assim é com os nossos sentimentos, assim é com a nossa vida e tudo que tá ao nosso redor. Eu tô com muita dificuldade de aprender a morrer, mas aos poucos eu tô aprendendo. Uma vez eu ouvi uma música que falava o seguinte: descubra o que você ama e deixe que isso te mate. Tudo vai te matar, essa que é a verdade. Descubra o que você ama e se entregue sem temor. Tudo vai te matar, melhor morrer de amor. E eu fiquei muito impactada quando eu ouvi isso, porque falei, nossa, é isso, né? Eu tenho que... vou morrer de amor, vou me incinerar nisso. E aí, esse grande conceito, que não é um conceito, né? Mas a nossa mente precisa de um conceito para poder compreender um pouquinho do que é o amor. Às vezes está muito conectado com a paixão, que é uma coisa, talvez seja um fenômeno mais do verão. E o amor do outono, o amor da primavera, o amor dos equinócios, talvez eles sejam amores com mais ternura e menos intensidade. Eles sejam talvez um amor com uma leveza, uma capacidade de fluidez e de transformação que não é no sentido de arrancar o band-aid de uma vez só. E é muito doido, porque eu sou um bebê de inverno, eu nasci no inverno. E mesmo se eu tivesse nascido no hemisfério norte, eu teria nascido no verão. Então, de alguma maneira, eu tenho essa ressonância da intensidade da estação dentro de mim. E aí quando chega essa estação, quando chega esse outono, esse convite para interiorizar, na prática é tão bom, né? Vamos nos interiorizar, vamos olhar o que não tá dando certo, vamos deixar ir embora o que precisa ir embora, vamos cultivar novos hábitos, vamos ativar um pouquinho o nosso fogo interno, nosso metabolismo para continuar processando tudo. Mas tudo isso está ligado com começar a aprender a morrer, porque é no inverno que a gente entra nesse outro lugar profundo de fechar uma porta e abrir outra. E uma coisa sustenta a outra. Uma estação é a contrapartida equivalente que traz esse equilíbrio e essa correspondência de oposição que é tão necessária para criar esse espectro de visualização em que a gente vai até o limite de um lugar e até o limite de outro lugar para entender as nuances que estão entre as duas coisas. Então, há muito da primavera no outono, e há muito do inverno no verão, e do verão no inverno, e assim sucessivamente. Quando eu penso que tem muita primavera dentro do outono, eu penso que é como se realmente dentro de mim eu já começasse a cultivar a primavera, que vai ter uma correspondência externa quando essa estação chegar. E da mesma maneira que quando a primavera chega e a gente tem essa estreia, esse desabrochar, tem alguma coisa em contrapartida morrendo lá no outono, ancorando a vida na morte. E
eu penso em tudo isso pela realidade dual da nossa existência aqui. Eu penso em tudo isso porque isso é uma espécie de magia, né? A gente entender como as coisas estão interconectadas. E é claro, é igual quando você joga uma pedrinha no lago e ela vai pingando e criando uma onda e cada pinguinho vai acontecendo. É como se no momento do lançamento eu já tenho todos os respingos, eu já tenho todas as vezes que aquela pedrinha vai tocar a água. Então, uma coisa está contida na outra. E eu acho muito interessante pensar o quanto que as coisas que a gente tem dificuldade de vivenciar essa morte, esse luto, né, essa transformação, estão conectadas lá com as coisas que, quando a primavera chegar, a gente vai lembrar e falar assim, nossa, mas isso aqui não vingou? Esse broto aqui não floresceu? E aí a gente vai lembrar lá do outono e entender que nessa contrapartida alguma coisa não morreu para aquele broto nascer. E existe uma beleza em só aceitar a natureza e a realidade como ela é, porque esse é o início, talvez, da harmonização, o início da aceitação. E aí é como se a aceitação girasse algo que fala, ah, é assim, então vamos. Encaixou o tubo e o fluxo acontece. Porque a gente fica querendo brigar com as coisas do jeito que elas são. A gente só vai entendendo, vai aprendendo com essa inteligência oculta, ou magística, ou fenomenológica, ou simplesmente divina, maravilhosa, que é a natureza e os seus fenômenos. A gente vê muito nos filmes, né? Eu lembro que a minha primeira referência, que eu me lembro, é claro, de estação foi eu, como uma boa criança dos anos 90, cresci ouvindo Sandy Júnior. E quem não lembra daquele icônico CD As Quatro Estações, que vinha com aquele encarte com as 4 estações e a gente ficava brisando nesse ciclo, nesses ensinamentos, pelas cores, as roupas que eles estavam usando. Eu lembro muito de olhar muito para esse encarte do CD e, obviamente, de cantar Imortal, que ela fala das estações. E essa referência, ela sempre foi um pouco descolada, de alguma maneira também, porque aqui no Brasil a gente não tem isso tão bem definido, né? Essas estações e essas, né, direitinho, cada uma, né? A neve no inverno, um super dia ensolarado, porque aqui tá sempre ensolarado, né? E os dias de chuva, e o Brasil é muito grande. E eu sempre fiquei pensando, como é que, né, esse referencial que a gente tem de estação, de outono, de qualquer uma delas, acaba sendo também um pouco enviesado por uma realidade que não é a nossa. Então, quando a gente pensa em outono, e principalmente agora que a gente está vivendo tempos tão doidos, pelo menos eu posso falar para quem está aqui em São Paulo, tá acompanhando que entrou o outono e saiu um super sol e a gente estava no verão e tava super frio e o tempo tá assim, do jeito que ele tá sendo. Então, como que a gente se adequa também à ressonância dessa estação, do jeito que ela tá sendo nesse momento? Acho que o exercício de se conectar com a estação também é um exercício de se conectar com o tempo, não no sentido cronológico, mas no sentido climático, no sentido sazonal, no sentido de fenômeno, né? Quando é uma dança muito magnânima e muito maior do que a gente possa talvez compreender no seu total esplendor. E a dança da estação, ela tem um preset, né? Ela tem ali
algo que é repetido, né, e que é cíclico e tudo mais. Porém, todavia, entretanto, contudo, nós estamos em 2023 e o tempo já não é mais como no encarte do CD da Sandy Júnior. O tempo tá diferente, o tempo tá mudando. E é preciso aprender a morrer para isso também. É preciso aprender a morrer para certas pré-concepções que foram válidas e chegam em um determinado momento elas acabam não necessariamente trazendo uma correspondência totalmente sincrônica com a realidade. Então, às vezes a gente tem essa expectativa do outono ser esse momento mais frio e de mais introspecção. E eu posso falar por mim, eu definitivamente estou me sentindo mais introspectiva. Mas tiveram dias lindos de sol que me fizeram sentir diferente, me fizeram me sentir aberta e mais animada, mais empolgada, com vontade de ver gente, de sair, de socializar. E a interiorização, como é que ela se encaixa nesse fluxo? E aí é muito importante essa reflexão da gente entender que os tempos são como eles são. A gente tá agora trazendo talvez uma pequena anedota astrológica só para complementar. A gente está vivenciando esse momento de Saturno em Peixes. Então, o rei do tempo tá num lugar muito difuso, muito confuso, muito diferente, muito inconsciente. Então, é realmente um momento, é um ciclo de Saturno ao longo dos próximos 2 anos e meio, em que a gente vai estar vivenciando o tempo de forma muito inconsciente, em que as projeções do inconsciente coletivo vão ter muito mais correspondência com a realidade, porque esse é o convite de entrar no mar de peixes, né, de ter a âncora de Saturno ali, de experimentar essa difusão. E quando a gente está debaixo d'água, a gente precisa respirar também. Então, eu acho que é sobre isso. É sobre aprender a viver e aprender a morrer. É sobre aprender a respirar para conseguir nadar. É sobre ter que nadar para conseguir subir e respirar. E simplesmente ir tateando esses lugares dentro de nós. O lugar da potência de vida é o lugar da potência de transformação. São frequências que a gente carrega. A mulher de um jeito, o homem do outro. Mulher e homem no sentido fisiológico, biológico. E o nascimento tem muito a ver com a primavera. E de alguma maneira o preparo para receber essa sementinha tem muito a ver com o outono, essa gestação que atravessa o inverno e depois irrompe, nasce, quebra, rebenta. E é importante fazer a gestação das coisas que estão nascendo, e é por isso que é tão importante fazer o luto das coisas que estão morrendo. Eu acho que a gente tá um pouco viciado, eu falo por mim, em simplesmente apagar as coisas do celular, do computador, joga ali na lixeira, esvazia a lixeira, pronto, foi embora. A gente mata coisas com muita facilidade. A gente exclui aplicativo do celular, a gente joga fora um lixo, não vê nunca mais o que acontece com ele, para onde vai. E isso tudo tá só conectado com aquilo que a gente falou no começo do vídeo de muita primavera, muito nascimento, muita... talvez
abrindo muitas portas sem fechar outras. E aí que vem as cobranças, às vezes, de olhar para tudo isso que precisa morrer mesmo. E não é só morrer. É morrer, sentir que morreu, fazer o enterro, vivenciar os estágios do luto, ressignificar aquilo, porque é uma parte da nossa energia que se relacionava com determinada pessoa, situação. E agora, como é que a gente readequa essa energia? Como é que a gente encaixa essa energia em outros aspectos da nossa vida sem deixar tanto rastro, tanto resquício, tanto fragmento para trás? De certo que para que haja a fecundação, para que haja uma gestação e para que haja um nascimento, esse processo precisa ser puro. Ele precisa estar íntegro na sua essência para poder acontecer com excelência. Da maneira como a configuração da natureza pede e mostra que é. E no xamanismo a gente aprende o significado da expressão Okahei, que é norte-americana e significa: hoje é um bom dia para morrer para tudo aquilo que não me serve mais. Acho que é um bom lugar para começar, né? Conforme a gente vai adentrando, vai liberando roupa, pensamento, tudo. Lembrar de fazer essa troca, trocar a casca, tirar, fazer rodar, girar. Porque acima de tudo, as trocas das estações, elas são esse lembrete de que a roda está sempre girando. E o momento presente é essa ciência de saber navegar em todas as estações, em todos os momentos, por todas as fases, compreendendo que uma leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e assim a gente segue vivendo e morrendo o tempo todo e contribuindo para esse grande fluxo existencial por meio da nossa própria vida. Essa é uma maneira linda de honrar a vida e também a morte. Gratidão, Jai Ho, e nos vemos no próximo vídeo aqui do Meta Shakti. Fiquem ligados porque toda semana tem muito conteúdo bacana. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ajude a fortalecer o nosso trabalho e deixa um like se esse vídeo ressoou com você, se fez sentido para você. A gente agradece. Um beijo no coração e até a próxima. Gratidão!